Nós estamos hoje reunidos aqui virtualmente no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro para apresentar a mesa redonda que justamente vai debater essa questão. Quem acredita na pulsão de morte? Nossos convidados são psicanalistas, colegas do Círculo, todos com um longo percurso no campo psicanalítico. São eles, Cláudia Garcia, Luiz Cláudio Figueiredo e Otávio Souza. Bom, nossa primeira palestrante será a Cláudia Garcia, atualmente coordenadora da Comissão de Formação Permanente do Círculo. Cláudia foi professora associada do Departamento de Psicologia da PUC, Rio de Janeiro. Entre alguns dos livros publicados, destaca Entre Eu e o Outro, e Limites da Clínica e Clínica dos Limites, nos quais é autora junto com Marta Rezende Cardoso. Nosso segundo palestrante será Otávio Souza, psicanalista, pesquisador titular do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Entre alguns dos livros publicados, destacamos Fantasia de Brasil, no qual é autor, e Elasticidade e Limite na Clínica Contemporânea, no qual é autor junto com Luiz Cláudio Figueiredo e Bianca Bergamo Savieto. E, finalmente, nosso terceiro palestrante, Luiz Cláudio Figueiredo, é professor da PUC São Paulo, psicanalista, e entre os livros publicados destacamos As Diversas Faces do Cuidar e Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise, nos quais é autor. Bem, só um lembrete, quem quiser direcionar perguntas aos palestrantes deverá fazer por escrito, pelo chat, direcionadas à minha pessoa, Maria Tereza da Costa Barros. Bem, vamos então dar início a essa semana que será bastante produtiva, esperamos assim, e que todos vocês vão se sentir contemplados com as palestras desses três queridos colegas. Cláudia Garcia, então, pode começar. Passo a palavra a você, Cláudia. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação da pulsão de morte do ponto de vista do Green. Então, inicio o meu texto fazendo a pergunta, né? Green acredita em pulsão de morte? Sim, acredita, mas à sua maneira e sem equivaler a pulsão de morte ao trabalho do negativo. Redefinindo as inúmeras controvérsias que envolvem, referindo-se às inúmeras controvérsias que envolvem o conceito de pulsão de morte em Freud, que certamente não é uma unanimidade entre aqueles que praticam a psicanálise, Green acrescenta que, por outro lado, nos deparamos com sinais cada vez mais evidentes da ação da destrutividade na clínica, o que, por si só, exige uma maior discussão sobre essa questão, independentemente da posição de cada um, o que, na sua opinião, de qualquer maneira, requer uma retomada sempre do texto de 1920, do Freud. De fato, em vários momentos ao longo da sua obra, ele se debruça sobre o conceito de pulsão de morte em Freud, numa leitura original, em que diferenças e aproximações com o texto freudiano são apresentadas e sua formulação de um trabalho do negativo presente na ação da pulsão de morte é especificado, sem que sejam considerados os dois como equivalentes. Então, se falar em pulsão de morte, em Green, imediatamente faz a gente pensar em trabalho negativo, é preciso a gente se lembrar de que a relação entre eles não é linear nem é simples. E isso eu vou tentar mostrar para vocês ao longo do trabalho, desse meu trabalho, que se divide em duas partes. Na primeira parte, eu vou tentar mostrar as diferenças na concepção de pulsão de morte em Freud e Green. E na segunda parte, eu vou trabalhar principalmente com a questão do conceito de negativo em Green, lembrando sempre que não é sinônimo de pulsão de morte em Freud, né? Bom, em Pulsão de Morte, Narcisismo Negativo em Função Desobjetalizante, de 86, que é um artigo, na verdade, que antecede o trabalho do negativo. O trabalho do negativo, que é o texto principal onde o Green vai discutir o negativo, é de 1993. E esse artigo que eu vou trazer para vocês agora é de 86.
Nele, Green dá continuidade à discussão que havia iniciado em 83 com a coletânea sobre narcisismo de vida e narcisismo de morte, apresentando uma análise metapsicológica nesse trabalho da segunda teoria pulsional, em que ele se refere às funções objetalizante e desobjetalizante, respectivamente atribuídas à pulsão de vida e pulsão de morte. Lembrando que Freud, no esboço, menciona uma função sexual, representante de Eros, e que se manifestaria através da libido, Green propõe, então, que a função autodestrutiva poderia representar para a pulsão de morte o que a função sexual representa para a pulsão de vida, né, para Eros. Acrescentando, no entanto, que, na sua opinião, e diferentemente de Freud, esta função não se expressaria automática e espontaneamente. Essa pulsão, quer dizer, a função destrutiva, né? Esta observação que aponta para uma posição emblemática do pensamento greeniano, que ele está falando aqui, na verdade, da importância do objeto, né? Essa observação ela é justificada no desenvolvimento do seu argumento, quando ele afirma que a teoria das pulsões é uma categoria conceitual que se deriva da experiência clínica e, portanto, mesmo considerando as pulsões como entidades fundamentais, primeiras, tem-se que admitir que o objeto é o revelador das pulsões. Ele não aí é uma citação literal do Green, né? O objeto é o revelador das pulsões, ele não as cria, sem dúvida podemos dizer que é criado por elas, em parte, mas é a condição do seu vir a existir. E é através dessa existência que ele mesmo será criado, ainda que já esteja lá. Aí que ele faz uma referência ao Winnicott, dizendo que ele está que essa seria uma explicação que o Winnicott daria do encontrar, criar. É correto afirmar que as vicissitudes da dupla pulsão e objeto, núcleo originário do psíquico, dependem dos dois grandes mecanismos inerentes às pulsões de vida e de morte, ligação e desligamento. Essa afirmativa, no entanto, é insuficiente, dado que a pulsão de vida ela pode conter movimentos de ligação e desligamento, ou pode até mesmo absorver uma parte da pulsão de morte, né? que assim ela transforma. A hipótese de uma dualidade, que denomina de função objetalizante e função desobjetalizante, é então apresentada por Green como complementar à posição original freudiana. A meta essencial da pulsão de vida passa a ser o cumprimento da função objetalizante, da qual participam ligação e desligamento, que atua na criação de objetos e transformação de estruturas em objetos, tendo como única exigência a presença de um investimento significativo, o que possibilita que qualquer atividade psíquica, até mesmo o próprio investimento, possa ser objetalizado. A meta da pulsão de morte, por outro lado, é realizada pela função desobjetalizante, através do mecanismo de desligamento, representado no desinvestimento, que pode atingir não apenas as relações com objetos, mas também o próprio investimento. Eu aqui, de propósito, utilizo os termos função desobjetalizante, mecanismo de desligamento e o termo desinvestimento, porque são, enfim, vou tentar aqui diferenciá-los rapidamente. Ligação e desligamento são mecanismos das pulsões de vida e de morte. Função subjetalizante e desobjetalizante, por sua vez, são funções que essas pulsões realizam. E desinvestimento, segundo Green, seria o termo adequado para a gente indicar o mecanismo de desligamento na pulsão de morte. Em geral, lidamos com manifestações psíquicas onde predomina a intricação pulsional, mas a destrutividade não intrincada também comparece na clínica contemporânea, onde o luto irredutível e as defesas intensas que provoca podem configurar a presença de um narcisismo negativo, movimento pulsional em busca do zero de tensão psíquica, expressão de uma função desobjetalizante radical. Sim, aqui, eu acho que se a gente quiser identificar a pulsão de morte no Freud com categorias do Green, a gente pode dizer, sim, que o narcisismo negativo para o Green é o equivalente à pulsão de morte em Freud, mas é especificamente o narcisismo negativo, que é uma figura do trabalho do negativo, né? Uma das figuras. As defesas primárias
assim como a alucinação negativa, a psicossomatose, suicídio, as neuroses graves, que daqui a alguns anos serão consideradas pelo Green como trabalho do negativo, são discutidas no âmbito desse trabalho de 86, apenas no âmbito dos mecanismos de ligação, desligamento e das funções objetalizantes e desobjetalizantes, sem nenhuma menção ao trabalho do negativo. É no texto de 2000, se chama A Morte Dentro da Vida, que Green melhor explicita suas concordâncias e discordâncias em relação ao conceito de pulsão de morte em Freud. Concordâncias e discordâncias que vão delinear, aí estou citando Green, vão delinear a sua concepção que reconhece a importância e realidade das forças destrutivas, mas, todavia, se diferencia da especulação freudiana. Iniciando por criticar a ressonância especulativa do termo pulsão de morte e sugerindo a sua substituição por pulsão de destruição de orientação interna e externa, Green afirma que não concorda com a tese freudiana sobre a origem endógena da destrutividade interna, que, diferentemente de Green, concebe como resultado de um movimento de expulsão da destrutividade que fracassa e retorna para si mesmo. Não aceita também a tese de retorno ao inorgânico, como efeito da redução completa da tensão psíquica, e questiona a postulação do caráter regressivo e espontâneo da pulsão de morte fora do âmbito do princípio do prazer, defendendo que ela resulta de uma ativação do exterior para se manifestar, mantendo-se no restante do tempo silenciosa. Aponta, então, para a importância do objeto como desencadeador de manifestações destrutivas ou como fator de prevenção de forças destrutivas. E, mais uma vez, que isso é muito comum no texto greeniano, critica a pouca atenção dada por Freud ao papel fundamental do objeto, que teria a função principal de favorecer a intrincação pulsional e os investimentos objetais. No final desse trabalho, desse texto, o Green se refere ao trabalho do negativo como a aspiração ao nada, enfim, uma tendência a deixar-o de existir, assim como o masoquismo, ao sentimento de culpa inconsciente e a reação terapêutica negativa, e a melancolia, a neuroxia e psicossomatoses, que seriam manifestações psíquicas que ele, então, só no final desse texto, denomina de representantes do trabalho do negativo. Então, esses dois trabalhos consistem essencialmente numa discussão do Green com o conceito de pulsão de morte em Freud. Só no final desse segundo é que ele se refere rapidamente ao trabalho do negativo, citando esses quadros clínicos. Tendo apontado, então, algumas concordâncias e discordâncias entre a posição freudiana e a posição greeniana no que diz respeito à pulsão de morte, passo, então, agora a apresentar algumas anotações, apontamentos, enfim, sobre o conceito de negativo em Green. O interesse do André Green pelo negativo se apresentou ainda na década de 60, nos seus primeiros trabalhos sobre narcisismo, resultante de sua prática clínica com casos que, já naquela época, apresentavam uma forte dificuldade de usufruir de um processo analítico dentro do modelo clássico. Assim, em Narcisismo Primário, Estado ou Estrutura, publicado originalmente em 67, mas que consta da coletânea, né? Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, que é de 83, nesse texto, relendo Freud, o Green se refere à expressão freudiana narcisismo primário, contida no esboço, a qual atribui uma dupla face. Apresenta a hipótese de um narcisismo como estado, definido a partir da qualidade do investimento eufórico, grandioso, onipotente, enfim, que resultaria da unificação das pulsões autoeróticas numa primeira totalidade egóica, e que seria esse narcisismo como estado, né, território dos dois destinos pulsionais mais primitivos, aquela volta sobre si mesmo e a transformação no oposto. Esse seria o narcisismo do sonho, apresentado em 14, na primeira tópica, né, que funcionaria de acordo com o princípio do prazer, possibilitando a produção onírica.
Agora eu vou passar a apresentação do narcisismo como estrutura. O narcisismo enquanto estrutura, por sua vez, seria o investimento original da mônada, eu e isso, indiferenciada, sem referência à unidade egóica, e definido não mais pela qualidade, como seria o caso do narcisismo do Estado, mas pela orientação do investimento pulsional, que, neste caso, tenderia ao zero de tensão psíquica. Este seria o narcisismo do sono, que poderia ter consequências positivas no caso de uma experiência de satisfação bem-sucedida, por exemplo, se apresentando, então, como narcisismo positivo, ou poderia ter consequências negativas, no caso de uma experiência mal-sucedida, se apresentando, então, como narcisismo negativo, em busca do zero de tensão. Então, resumindo, ele parte do narcisismo absoluto, lá do Freud, em 1940, que ele subdivide em narcisismo, estado e estrutura, se identificando com a definição do narcisismo como estrutura, que se caracteriza pela orientação do investimento, e não mais pela qualidade onipotente, enfim, eufórica do narcisismo, que seria própria do narcisismo estado, que seria a definição apresentada pelo Freud em 1914. A gente tem aqui, então, duas formas de entender o narcisismo, que vão se apresentar também como narcisismo positivo e negativo. Na verdade, essa opção de narcisismo negativo e positivo só se dá a partir da definição do narcisismo como estrutura. Na verdade, o Green várias vezes volta a repetir que a definição dele de narcisismo é a tendência à busca do zero de tensão psíquica, que pode se apresentar positivamente ou negativamente. E para exemplificar isso melhor, ele usa sempre a primeira experiência de satisfação, que eu não vou trazer aqui, né? Esses diferentes destinos do narcisismo dependem das vicissitudes da sua relação com o objeto, sempre, que é um postulado teórico-clínico que se constitui numa das premissas básicas do pensamento greeniano, e que aqui aparece novamente apontando para a relação indissociável entre pulsão e objeto, ainda que neste contexto essa discussão estivesse sendo apresentada. Então, ele mostra que, para a gente entender narcisismo e psicanálise, é absolutamente indispensável a consideração da relação com o objeto. É neste trabalho, portanto, que o negativo é mencionado pela primeira vez enquanto qualificativo do narcisismo, como narcisismo negativo, e designando o movimento da pulsão em busca do zero de tensão, em obediência ao princípio do nirvana, tendo um desfecho, no entanto, determinado pela relação com o objeto. O conceito de narcisismo negativo é uma das manifestações do trabalho do negativo, que é um tema exaustivamente destrinchado na coletânea homônima de 1993. Na justificativa da necessidade de se estudar o tema, Green afirma que, incontestavelmente, a psicanálise é uma prática que se torna visível a ação do negativo, o que explica a sua presença no texto freudiano desde os seus primórdios, e sugere, então, considerar o texto freudiano como uma construção que se dá entre o postulado inicial da neurose enquanto negativo da perversão e a confrontação com a reação terapêutica negativa, já lá pelo final no início da década de 20, né? Que, na verdade, detona, né, a virada teórica de 1920, da postulação da pulsão de morte, o que indiscutivelmente atesta a presença do negativo ao longo da construção freudiana. Ele remarca isso muito. É na coletânea Trabalho do Negativo, de 93, então, que vamos encontrar uma definição da expressão do negativo em psicanálise, depois de uma longa explicação por Green do negativo, do significado do negativo na filosofia hegeliana e na psicanálise lacaniana. Referindo-se à polissemia do termo, ele apresenta 4 significados do conceito de negativo em psicanálise, que, na sua perspectiva, tanto pode se referir a uma oposição polêmica entre positivo e negativo, que muitas vezes implica, inclusive, na recusa da aceitação do positivo, e que pode levar
tanto a uma hetero quanto uma autodestruição, mas também pode significar uma relação simétrica entre positivo e negativo, que são intercambiáveis e podem vir a ocupar posições invertidas. O negativo em psicanálise também se refere ao latente, que continua a existir sem ser percebido, numa perspectiva neutra, onde a ausência é o oposto simétrico da presença, ou indicativa do recalcado. E, finalmente, o negativo pode ser entendido no sentido do nada, daquilo que não se opõe nem ao antagônico, nem ao simétrico e nem ao perceptível. Esses sentidos do negativo podem se articular, como no caso do negativo no conflito consciente-inconsciente, o que aponta para um jogo de forças em funcionamento na ação do negativo. Uma releitura contemporânea da primeira experiência de satisfação no projeto identifica traços da ação do trabalho do negativo já na construção de uma primeira representação que possibilita o desejo. Também, nesse primeiro momento, o negativo estaria presente no conceito de inconsciente, na sua relação com o consciente. É a identificação do negativo nas defesas primárias, recalque, recusa, rejeição e negação, no entanto, que leva Green a adicionar o termo trabalho ao negativo, considerando que toda defesa implica num trabalho, nesse caso específico, um trabalho negativante. O trabalho do sonho seria o primeiro trabalho do negativo presente no texto freudiano, que a gente pode designar, né? Porque lá na primeira experiência de satisfação, a gente está falando de traços do negativo. No trabalho do sonho, ele pode ser considerado como a primeira manifestação do trabalho negativo, representado pelos mecanismos de condensação e deslocamento. Ainda no âmbito da primeira tópica, o trabalho do luto é uma atividade psíquica onde o trabalho do negativo atua intensamente, principalmente na versão melancólica, onde se dá uma dupla apresentação do negativo, no não saber o que se perdeu, por um lado, e na amputação de uma parte de si mesmo na identificação inconsciente com o objeto perdido. Então, na melancolia, o negativo se apresenta de uma forma muito intensa, né? Mas é nas atividades psíquicas que se dão no campo da segunda teoria pulsional que a negatividade se apresenta de maneira mais destrutiva e mais evidente, muitas vezes como agressividade pura, desvinculada, justificando a compreensão do trabalho negativo desestruturante como expressão da pulsão de morte. Finalizando, o trabalho do negativo se apresenta, no âmbito da primeira tópica, como território do inconsciente, e na segunda tópica, como expressão príncipes da pulsão de morte, que se manifesta de inúmeras maneiras. Referindo-se à ação do negativo na clínica, o Green lembra que, no caso do negativo do recalque, a relação com o objeto é preservada e o acesso ao desejo recalcado permite a dissolução da transferência e a busca de uma satisfação possível. Por outro lado, nas situações em que predomina o negativo da reação terapêutica negativa, nos deparamos com a impossibilidade de renunciar à atualização do desejo em relação ao objeto na transferência, constantemente atacado pela sua recusa em aceder, num espaço analítico onde movimentos de hétero e autodestruição indicam a prevalência do narcisismo negativo, manifestação unívoca da pulsão de morte. Em várias partes da sua obra, ele se refere e analisa e trabalha exaustivamente o texto de 1925, da negativa do Freud, de onde ele, na verdade, deriva expressões ou manifestações do negativo muito, muito evidentes. Como no primeiro movimento, aliás, mostrando que o primeiro movimento, que seria o movimento de expulsão, né? do mal, do ruim, que de alguma maneira redunda ou possibilita a constituição de uma primeira esboço egóico, representado pelo eu do prazer original. Esse é uma expressão do negativo, esse movimento de expulsão, assim como também, na negativa, o Freud se refere ao recalque, né? Como sendo uma forma de se expressar na clínica as moções pulsionais, né? Através enfim, apesar da resistência na clínica, o não
que se apresenta na relação com o paciente apontaria para o recalque, que para o Green é também a manifestação do trabalho negativo. Então, ele deriva do texto de 25 essas duas manifestações que são para ele assim, fundamentais, né? O movimento de expulsão e a questão do recalque. Por que é tão importante? Porque o movimento de expulsão, ao longo do texto, ele vai cada vez mais associar uma expressão da pulsão de morte, enquanto trabalho negativo, né? Trabalho negativo presente na expulsão de morte. Ao passo que o recalque, que faz parte desse conjunto de defesas primárias, para ele, aponta para um funcionamento egóico, estaria, portanto, fora do âmbito da segunda tópica e da pulsão de morte. Então, uma primeira definição greeniana da alucinação negativa, como representação da ausência de representação que ele apresenta na coletânea Trabalho Negativo, ele acaba se desvencilhando dessa definição, que ele considera muito ambígua, e ele apresenta, então, em 2002, uma definição da alucinação negativa como a não percepção de um objeto ou fenômeno psíquico perceptível. Lembrando que percepção em Freud não se limita à sensorialidade, mas implica num processo interno também. Então, referindo-se à alucinação negativa, ele diz tratar-se então de um fenômeno de apagamento do que deveria estar sendo percebido e, portanto, de uma ação do trabalho do negativo que envolve a percepção e a representação. Ele, no início, se dedica a estudar a alucinação negativa na clínica, como uma forma de defesa, de resistência muito forte, né? Cita vários exemplos, dizendo, por exemplo, quando a ligação entre o emitido, as palavras de uma interpretação e o significado da interpretação, essa ligação da sonoridade, como ele diz, com o significado é rompido. A isso ele chama de uma alucinação negativa do pensamento, que para ele também muitas vezes indica o que ele chama do branco do pensamento, que é essa sensação que o paciente tem de que tem um branco, né? Que tem um buraco, que não consegue lembrar, que não consegue associar. Do Freud para o Green, isso é uma manifestação da alucinação negativa, né? Então, apesar dele utilizar principalmente como uma defesa, né, como uma reação, uma resistência à análise, ele também vai trabalhar com a alucinação negativa como um trabalho do negativo extremamente importante, né? Foi a sua experiência com a clínica das estruturas não neuróticas e do seu entendimento da alucinação negativa como manifestação do trabalho do negativo, nas suas potencialidades positivas e negativas, que levaram Green a atribuir à alucinação negativa o papel central no apagamento do objeto primário, que é um processo indispensável à constituição do psiquismo, e cujo fracasso interfere drasticamente na construção da estrutura do quadrante. O exemplo paradigmático do fracasso da alucinação negativa e, portanto, da ausência do trabalho negativo estruturante no processo de apagamento do objeto e suas dramáticas consequências subjetivas é apresentado no trabalho A Mãe Morta, de 1980. Né? Nele, Green relata o caso de uma paciente à mercê de uma mãe gravemente deprimida, presente fisicamente, mas ausente subjetivamente, o que impediu o seu apagamento dessa mãe enquanto objeto primário, necessário à estruturação do psiquismo de sua filha e a separação entre elas. Na discussão do caso, Green apresenta, então, a tese segundo a qual, quando tudo vai bem, parafraseando Winnicott, a separação da mãe implica no apagamento do objeto primário, que possibilita a constituição de um espaço pessoal próprio a ser ocupado pelos investimentos e representações próprios do eu, inclusive e principalmente pelos objetos substitutos, contexto que funda as bases para o narcisismo. O objeto, no entanto, ao ser apagado, não desaparece, mas torna-se estrutura enquadrante do eu, efeito de uma alucinação negativa enquanto trabalho negativo trabalho do negativo estruturante. A função do objeto é crucial no desfecho deste processo, em que tanto pode se apresentar como confiável, amoroso e falível, suportando o apagamento e a separação, quanto pode também se apresentar como desencadeador de forças destrutivas que tanto podem se dirigir para o externo, né,
como se transformar numa autodestruição, expressão príncipe de um narcisismo negativo que expressa pungentemente o fracasso da construção de uma estrutura enquadrante. Receptáculo do eu, espaço a ser ocupado por investimentos eróticos e agressivos, sob a forma de representações, o que, nestes casos, é impedido pela ausência de um trabalho do negativo bem-sucedido, onde o Green explicita muito claramente as suas divergências em relação ao Freud, as suas discordâncias, e também, se o trabalho do negativo realiza o desligamento próprio da pulsão de morte, ele dela se diferencia porque ele pode se apresentar como estruturante ou como desestruturante, tudo dependendo da relação com o objeto. Enquanto que a pulsão de morte, ela se apresenta essencialmente, no sentido freudiano, né, clássico, se apresenta essencialmente como desinvestimento, como função desobjetalizante. Diferentemente da função objetalizante presente no trabalho negativo e que se apresenta como estruturante e desestruturante. Enfim, esse é um tema complexo, extremamente extenso no Green, e que me parece atualmente, eu nem pude aqui ler essa parte do trabalho, mas ele, num determinado ponto do trabalho, ele vai descrever em detalhes a ação de uma função desobjetalizante que remete, infelizmente, ou me remeteu, infelizmente, à situação que a gente vive no mundo atualmente, especialmente no Brasil. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que estudar e tem que entender muito. Eu acho que, de alguma maneira, me ajudou um pouco a lidar com esse dia a dia tão difícil que a gente vem atravessando. Obrigada, Cláudia, pela sua apresentação. E passamos, então, agora a palavra para Otávio Souza. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia a todos. Imenso prazer em estar aqui. Faço minhas as últimas palavras da Cláudia, né? O Freud, ele pensou na pulsão de morte bem lá no ovo, quando o ovo da serpente estava sendo chocado, né? E nós nos encontramos no momento onde a gente fica torcendo para esse ovo da serpente não dar nascimento a muita coisa, mais coisa do que já está dando, né? Bom, eu vou ler porque eu vou abordar Lacan como me foi gentilmente pedido, se eu quisesse, e eu resolvi pegar bastante uma parte de Lacan, e então são raciocínios bastante tortuosos, e então a leitura ela se faz necessária. Para mim, é sempre bastante difícil abordar em termos pessoais a questão da crença. Acredito na pulsão de morte? Bom, acho que sim. Acredito em Deus? Acho que não. Mas se realmente não acreditasse, mesmo assim, teria imensas dificuldades em admitir o respeito a Deus. A crença, adianta Lacan, sempre se coloca por sobre o horizonte da dúvida. O sujeito balança. A crença pode cair. Eu sei, mas mesmo assim. Não creio em bruxas, mas mesmo assim. E por esses caminhos, ela, a crença, lança suas raízes no inconsciente. Gostei muito do convite para falar sobre a crença na pulsão de morte. Esse convite impele a emprestar um cunho mais confessional ao que escolho dizer. Cada analista tem um pano de fundo teórico pessoal, formado por muitas crenças teóricas que orientam sua prática, as quais têm trechos mais conscientes e outras que se formulam em planos mais imprecisamente, em planos mais ou menos inconscientes. Formulam mais imprecisamente. Procurei pensar num conceito psicanalítico em que eu definitivamente não acredito. O ego autônomo, da psicologia do ego, foi o único que me veio na cabeça. Difícil pensar em outro. Na verdade, acredito em quase todos os conceitos e noções psicanalíticas. Se acredito, posso também não acreditar. Muitos deles uso muito, outros nem um pouco. A questão da crença na pulsão de morte pode então ser recolocada nos termos do uso que dela fazemos, cada um, das suas ideias e noções, das ideias e noções, da sua ideia e das ideias e noções que lhe são irmanadas, assim como das que dela derivam. A pulsão de morte tem irmãos, filhos, sobrinhos e netos, e podemos nos afeiçoar a muitos de seus familiares sem nos determos em sua genealogia. Uma pergunta. Em que a crença na pulsão de morte divide, hoje,
as concepções teórico-clínicos no campo psicanalítico. Eu vou desafiar e vou dizer que acho que não divide muito. Eu acho que nós não estamos divididos entre os que acreditam e os que não acreditam em pulsão de morte, apesar de que muitos acreditam e muitos não acreditam. Mas eu acho que isso não divide significativamente a sensibilidade clínica desses analistas. Ela não parece separar em campos nítidos as principais contribuições da psicanálise contemporânea. Basta pensar o conto, o holding winnicottiano da pulsão de vida e a continência bioniana da pulsão de morte são conjugados por muitos de nossos autores prediletos, sem que a passagem pela questão da pulsão de morte se apresente como uma encruzilhada relevante. Tal como estritamente conceituada por Freud, certamente muito poucos acreditam na pulsão de morte, principalmente no que diz respeito às elucubrações biológicas sobre que se apoia. Deixando de lado os aspectos biológicos e atendo-nos à sua incidência no tocante à compreensão do funcionamento psíquico, proponho fazer um pequeno percurso sobre algumas consequências da proposta da pulsão de morte sobre o próprio trabalho teórico de Freud, assim como sobre alguns dos grandes autores que participam de sua posteridade. No meu percurso pessoal, minha compreensão da pulsão de morte se iniciou com a referência ao ensino de Lacan. Essa referência fez com que as noções de desejo e gozo em sua relação com o real, em sua dimensão de impossível, intricação impensável sem a consideração do papel da pulsão de morte, se tornassem um norte que orienta a minha prática, e isso a despeito da inclusão de vários outros nortes que vieram a se exercer sobre o meu pensar. Esses outros nortes, adianto, podem ser resumidos na referência aos nomes de Melanie Klein, de Bion e de Winnicott, como certamente na referência aos autores que na psicanálise contemporânea se inspiram na obra desses psicanalistas. Integrar o ensino de Lacan a esses autores é uma tarefa difícil e que não me proponho nem de longe tentar. Na minha prática, convivem em sua heterogeneidade discordante, ao mesmo tempo que se misturam em paragens que não consigo claramente delinear. Apenas para dar uma ideia inicial dos entrecruzamentos a serem considerados, diria que se Melanie Klein, apesar das muitas diferenças, acredita, como Freud, no dualismo pulsional, Lacan, pelo seu lado, acredita apenas na pulsão de morte. Para ele, as pulsões sexuais são as pulsões parciais, e as pulsões parciais são fundamentalmente pulsão de morte, sendo que essas pulsões, para manter a exigência freudiana da dualidade constitutiva do psíquico, se contrapõem ao amor em sua dimensão imaginária e narcísica não pulsional. Já Winnicott, por sua vez, pode-se talvez dizer, acredita somente nas pulsões de vida, somente na força vital. E a dualidade exigida é por ele concebida nos termos da distinção entre a área não pulsional da experiência pré-subjetiva da onipotência primária e a da experiência pulsional propriamente dita. Nesse ponto, pode-se forçar uma aproximação entre Winnicott e Lacan, na medida em que, para ambos, a dualidade não se dá entre duas qualidades da pulsão, mas entre uma área pulsional e outra não pulsional. Mesmo assim, penso que as consonâncias, no que diz respeito à pulsão de morte, são muito maiores entre Klein e Lacan. Para ambos, a relação com o objeto mal, a incidência da pulsão de morte, desempenha um papel constitutivo inaugural em suas concepções do devir psíquico. Retomando minha trajetória pessoal, em sua cronologia, eu teria agora de falar de Winnicott, que foi o primeiro autor que frequentei mais seriamente logo após minha deriva para longe de Lacan. Assim, a gente abandona Lacan, mas Lacan não abandona a gente. De volta. Teria de falar também de Balint. Nessa altura, devo confessar que eu li esses autores, quase deixei de acreditar na pulsão de morte. Mas, mesmo assim, prefiro retardar o comentário sobre Winnicott e retomar o fio de Freud, lendo-o com o que, logo depois, vim aprender junto a autores próximos ao pensamento de André Green, principalmente no que diz respeito à sua leitura da reviravolta dos anos 20 no pensamento freudiano, da significação das propostas da segunda tópica da pulsão de morte para a prática clínica. Para mim, a leitura de Green tornou evidente o quanto a introdução da segunda tópica da pulsão de morte abriu caminho para uma consideração maior dos processos de simbolização na constituição subjetiva e na prática clínica, coisa que mal se podia entrever no âmbito da primeira tópica. É importante frisar, antes de adentrar a questão mais substancialmente,
O quanto à luz lançada sobre os processos de simbolização pela segunda tópica é inaugural para a psicanálise contemporânea de um modo geral. Hoje em dia, todos pensamos em termos da simbolização do sofrimento traumático não simbolizado. Para muitos, essa sensibilidade da psicanálise contemporânea aos processos de simbolização tem início com a valorização do papel do meio ambiente na constituição da subjetividade, através principalmente, das contribuições de Winnicott sobre a atenção materna primária e de Bion sobre a reverie materna. Essa é uma avaliação da qual dificilmente se pode discordar. No entanto, o que Green revela é que a atenção ao fator do meio ambiente foi, por assim dizer, encomendada pela ousadia de Freud em fazer questão de incluir quase que à força a difícil hipótese da força destrutiva da pulsão de morte na concepção da segunda tópica. O que seria da segunda tópica sem o componente quase que externo da pulsão de morte? Né? A gente pode pensar numa segunda tópica sem a pulsão de morte. Bom, e ela seria muito diferente, mas as duas não nasceram juntas. Né? Na primeira tópica, não nasceram juntas, mas nasceram ao mesmo tempo. Na primeira tópica, pode-se dizer, os processos de simbolização são pressupostos, tidos como já dados. O inconsciente, como subsistema, é já, nele mesmo, articulado em representações. O inconsciente sempre se expressa, fala por entre as linhas, mas fala o tempo inteiro, na posição do seu abrir e do seu fechar. E todo o problema que se coloca para o analista é o de escutá-lo na trama do retorno do recalcado. É nessa medida que podemos considerá-lo como indestrutível. Lacan, desse ponto de vista, é um autor que privilegia a primeira tópica. O inconsciente lacaniano é forjado no terreno da primeira tópica, terreno este certamente complexificado pela elaboração radical dos achados da segunda tópica, os quais, por assim dizer, são rebatidos sobre a primeira tópica. Então, é como se você tem a primeira e a segunda tópica. Né? O Green faz assim, você tem a primeira e você tem a segunda, que é uma extensão e que continua e complexifica. O Lacan não, você tem a primeira e você baixa ela, a segunda sobre ela, e você fica com uma noção do inconsciente turbinado pela compulsão à repetição. Com a segunda tópica e a pulsão de morte, passamos a poder considerar os caminhos dos processos da simbolização primária pelos quais o inconsciente dinâmico da primeira tópica se constitui. Como também os caminhos pelos quais, pelo fracasso desses mesmos processos, ele pode chegar a não se constituir. O próprio desejo, inscrito nas trilhas traçadas pela história dos encontros e desencontros das experiências pulsionais, pode ficar ameaçado pela força destrutiva da pulsão de morte. As trilhas, as facilitações inconscientes, podem não chegar a se fazer, ou podem ser estilhaçadas ou submergidas pela invasão avassaladora das pulsões destrutivas. O movimento desejante do inconsciente dinâmico está sujeito aos resultados de um trabalho prévio de ligação. Isso é Freud, não é Lacan, hein? Realizado pelo ego em sua relação com o id e com a realidade. Trabalho de simbolização dos excessos pulsionais em conexão com os processos de fusão e desfusão das pulsões de vida e morte. Nesse ponto, é importante considerar a importância, né? Nesse ponto é importante considerar o deslocamento efetuado por Freud na posição dos processos de ligação nas duas tópicas. É por esse deslocamento que os processos primários de simbolização se tornam visíveis. Na primeira tópica, os processos de ligação operavam na passagem do princípio do prazer para o princípio de realidade, entre inconsciente e pré-consciente. Já na segunda tópica, os processos de ligação são chamados a incidir sobre o além do princípio do prazer, sobre os excessos energéticos da difusão pulsional no id, com vistas a possibilitar o funcionamento do próprio princípio do prazer e, por conseguinte, do inconsciente dinâmico. Os processos da energia desligada do inconsciente são possibilitados. Os processos de energia desligada do inconsciente são possibilitados por um trabalho prévio de ligação, encomendado pela compulsão à repetição. O inconsciente, propriamente dito, a rigor, passa a já ser tido como ligado. Ele antes era desligado na primeira tópica, na segunda tópica, ele é ligado pelo processo de ligação.
A própria concepção do id, em sua diferença para com o inconsciente dinâmico, implica na necessidade de uma simbolização primária anterior ao trabalho de simbolização secundária efetuado pelo reconhecimento do desejo através da interpretação analítica, tal como pensada no âmbito da primeira tópica. Na segunda tópica, o id é concebido como um caldeirão pulsional sem representações, e o trabalho de simbolização, de ligação das moções pulsionais às representações, é pensado principalmente nos termos do trabalho de ligação do ego, como também pela fusão entre as pulsões de vida e de morte, ou até mesmo, conforme a leitura, pela compulsão à repetição. A esse respeito, Freud observa em seu artigo Angústia e Vida Pulsional, já no momento da segunda tópica: não devemos exagerar a diferença entre o ego e o id. Presta atenção, que curioso, né? Não devemos exagerar a diferença entre o ego e o id. E não devemos ficar surpresos se o ego puder fazer com que sua influência alcance os processos do id. Ou seja, o ego se insere no id, mexe no id, né? E faz coisas no id. Não? O ego entra no id. A partir dessa observação, Freud passa ao comentário dos destinos da angústia a partir da proximidade ou da distância entre ego e id. Sem entrar em detalhes, é importante aqui ressaltar o quanto esse modo de conceber a dinâmica entre subsistemas do aparelho psíquico seria impensável na primeira tópica. Nesta última, o máximo que se poderia conceber a respeito da influência do pré-consciente sobre o inconsciente seria a censura e a devolução da representação ao inconsciente, o qual, por sua vez, trataria essa representação com seus próprios meios, deslocamento e condensação, à distância de qualquer influência do pré-consciente. No id, diferentemente, não há nem condensação nem deslocamento. No id não tem condensação e deslocamento. A ideia é a de um caldeirão de moções pulsionais desprovidas. Moções pulsionais é um termo que o Green enfatiza muito. Na segunda tópica, nós começamos a falar de moções pulsionais e não mais de pulsões. E nisso o trabalho do ego é preponderante, nesse trabalho de fusionar pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Nesse ponto, cabe nos determos sobre a importante diferença entre as leituras de Green e Lacan a respeito do valor teórico clínico das duas tópicas. Certamente, forçando um bocado as coisas, me arrisco a dizer, como já adiantei, que Lacan é um autor da primeira tópica, ao passo que Green é um autor da segunda. Diante da novidade que a segunda tópica traz a respeito da função da ligação como condição da constituição do inconsciente, a estratégia de Lacan, ao longo da quase totalidade de seu ensino, sem contar o último Lacan, foi a de renovar a primeira tópica, relendo-a através dos achados da segunda. Bom, agora vem um pensamento lacaniano e ele, qualquer coisa me peça, tá? Para eu ler reler mais rápido, mais devagar. Para Lacan, o significante, a linguagem, ao incidir sobre as necessidades vitais do organismo, mortifica a vida, mortifica o gozo, deslocando-o para o horizonte infinito do trajeto do desejo, desejo de morte, em última instância. É no seminário sobre a ética que Lacan fala no desejo como desejo de morte. O vazio da coisa, o real, o objeto mau expulso pela pulsão de morte para a formação do ego-prazer, objeto desprovido de representação, para Lacan, não para Melanie Klein, né? É concebido como centro atópico. Ele fala na l'extimité de la chose, né? A extimidade da coisa, em torno do qual espirala o desejo na representação de um significante para outro. Retomaremos esse argumento mais adiante. Subsequentemente, no seminário sobre os 4 conceitos fundamentais, Lacan virá a trazer os objetos A para o lugar da coisa, fazendo a carne habitar o lugar do vazio. Mas ainda aí, os objetos A continuam a serem compreendidos como efeito do poder mortificante da linguagem, como recortes do significante efetuados sobre o corpo biológico. Nessa perspectiva, o significante permanece sendo correlativo da pulsão de morte. Todo ser vivo pode ter alguma coisa próxima às pulsões de vida, os instintos de vida, por que não? Somente o ser humano, o ser falante, é afligido pela pulsão de morte, trazida por seu acesso ao simbólico, pela incidência mortificante da linguagem sobre o corpo biológico. É nessa medida que me permito dizer que a lógica do significante efetua o rebatimento da segunda tópica da compulsão à repetição da pulsão de morte
por sobre os mecanismos inconscientes do deslocamento e da condensação da primeira tópica. Para Lacan, a compulsão à repetição se dá através dos mecanismos inconscientes do deslocamento e da condensação. Dito de passagem, essa concepção certamente seria objeto de discussão na leitura greeniana da segunda tópica. Na perspectiva de Green, em sua teoria geral da representação, há uma distinção importante a ser feita entre compulsão à repetição e compulsão à simbolização. Mas o modo de Lacan compreender a compulsão à repetição lhe permite integrar a categoria do fora-representação da pulsão de morte ao mecanismo do recalcamento que ocorre entre o inconsciente dinâmico e o pré-consciente. Esse procedimento está na base da transformação da energética representacional de Freud na lógica do significante. Na lógica do significante, o movimento metaforonímico do deslocamento e da condensação é tido como um processo regido pela compulsão à repetição. A compulsão à repetição é concebida como o deslocamento metonímico do fora-representação da pulsão de morte, resto que não se deixa inscrever na série infinita das condensações metafóricas das realizações do desejo ao longo da vida do sujeito. São duas as observações a serem feitas sobre o destino da noção de ligação na lógica do significante. Em primeiro lugar, enquanto que em Freud a compulsão à repetição é localizada em uma região tópica distinta daquela em que se dão os processos através dos quais o desejo se realiza, em Lacan, como já foi visto, a compulsão à repetição, a repetição do fora-representação que insiste por se significar, é o próprio motor que impulsiona o desejo. Paradoxalmente, para Lacan, o além do princípio do prazer é o que empresta movimento ao próprio princípio do prazer. Como para o Freud da primeira tópica, para Lacan o inconsciente fala o tempo todo, ça parle, ele é indestrutível em sua essência. O problema não está em que não fale, como o id desprovido de representação da segunda tópica deixa imaginar, nem em que possa vir a não falar, como a ideia de difusão pocional deixa entrever, mas que não se escute. Mas o problema é que não se o escute. Não se trata de ligar, de simbolizar o não simbolizado, como concebem os psicanalistas, que se interessam pelos processos de simbolização, mas de reconhecer o desejo em sua insistência repetitiva. O não simbolizado é estrutural, já está presente no deslocamento desejante como sua causa e responde pela incompletude estrutural do outro para o significante. Cabe ao analista buscar, através da pontuação do não sentido, desfazer as ligações já fixadas nos sentidos impeditivos da trajetória sintótica do desejo em sua relação com o impossível. O analista não simboliza, ele, por assim dizer, dessimboliza. Se nesse ponto quiséssemos insistir na ideia de ligação em Lacan, o que se poderia dizer é que o movimento metaforonímico da repetição liga o não representado, o não sentido, da falta estrutural do outro. Contudo, e aqui se encontra a segunda observação sobre o destino da noção de ligação na lógica do significante, o movimento metaforonímico do desejo supõe uma operação prévia ao seu estabelecimento, a operação da metáfora paterna, que, esta sim, pode ser tomada como que permanece em Lacan da noção freudiana de ligação em sua acepção mais própria. Na lógica do significante, o lugar da ligação freudiana é a operação pela qual o sujeito, como efeito do significante, vem a ocupar uma posição singular na estrutura. Tal posição é determinada, em parte, pelo discurso familiar que antecede o sujeito, e, em outra parte, pela escolha defensiva que preside o posicionamento do sujeito em relação ao traumático do discurso familiar. Por isso mesmo, estrutura torna-se um termo muito mais apropriado do que o de ligação. A partir de seu posicionamento em relação ao nome do pai, o sujeito liga ao seu jeito, adorei isso, o sujeito ao seu jeito, foi um erro de digitação que eu gostei disso, o seu jeito. E o não simbolizado. O real fora fluído pela incompletude do simbólico, estruturando-se na neurose, na perversão ou na psicose. O sujeito não liga, mas é ele mesmo efeito da ligação do traumático de sua relação com o outro. A ligação, nesse caso, não se apresenta como um processo aberto ao seu devir, mas como posição singular do sujeito na estrutura. Na concepção não estrutural dos psicanalistas que se detêm nos processos de simbolização das experiências traumáticas, os processos de ligação acontecem ao longo da vida do sujeito e cabe ao analista favorecer seu desdobramento através da atenção dedicada
aos modos do funcionamento psíquico não só do analisando, como também do próprio analista. Diferentemente da concepção lacaniana do desejo do analista como o desejo de escutar a pura diferença da posição do sujeito face ao outro, entendem que o analista contribui nos processos de simbolização através do uso de sua própria análise, como também de sua imaginação. Não se trata apenas de escutar o ser simbolizado nas séries do desejo inconsciente, mas produzir essa mesma simbolização no encontro analítico. Cabe aqui uma observação sucinta sobre a diferença entre as concepções da oposição entre as pulsões de vida em Klein e Lacan. Para Klein, que com suas contribuições inaugura para a psicanálise o longo trabalho de elaboração que até hoje prossegue sobre a importância das relações objetais nos processos de simbolização, as pulsões de vida e de morte são igualmente atuantes no interior do aparelho psíquico e estão representadas ou presentificadas lado a lado, paralelamente, no mundo interno pelos objetos bons e pelos objetos maus, que são projetados e introjetados pelo ego. Para ela, a pulsão de morte não é silenciosa, ela está presente nos barulhos dos objetos maus. O desenvolvimento do sujeito, o processo de simbolização, é pensado nos termos da síntese dos objetos bons e maus, no objeto total, pelos processos reparatórios da posição depressiva. Lacan, por seu lado, apoiando-se nas observações de Freud sobre o mutismo da pulsão de morte, radicaliza a heterogeneidade da oposição, retirando-lhes o paralelismo presente em Klein. Para ele, os objetos bons são representados no eu-prazer, enquanto um objeto mau, como já foi dito, vem ocupar o lugar do real da coisa, sendo, nessa medida, irrepresentável. O objeto mau não é introjetado nem projetado. Ocupa o lugar de interioridade externa em relação ao conjunto das representações. Seu lugar é o lugar da falta da representação que não há. Por esse mesmo passo, o objeto mau se torna igualável ao objeto do desejo enquanto impossível. Como compreender essa equação? Em que medida o objeto do desejo é o objeto mau? Essa é uma coisa que a gente não percebe muito, né? Mas para Lacan, né, o objeto do desejo é o objeto mau. O objeto mau que é desejado. Ele é mau, ele é desejado porque estava sendo bom e quando acabou foi mal. Então, o que eu desejo é o mal, é o depois que acabou. Para Lacan, a própria experiência original de satisfação com o seio, por mais satisfatória que possa ter sido, independentemente de qualquer experiência de frustração, é marcada por uma insatisfação estrutural, efeito direto da incidência da ação mortificante do significante sobre o gozo do corpo. Bom, aqui eu vou pular um pouco. Não, vou lá. O significante de sua função de corte divide o gozo da experiência da satisfação originária entre o gozo obtido e o outro gozo que faltou, que Lacan irá chamar o gozo do outro. E o objeto do desejo é o objeto do gozo do outro. E ele é mau porque foi o outro quem gozou, não fui eu quem gozou. Só para resumir isso aqui. Em Klein, a concepção que se impõe como mais próxima das teorias de Lacan sobre o desejo em sua relação com o gozo é a da inveja primária, introduzida tardiamente em sua obra. Com a inveja primária, Klein embaralha os lugares dos objetos. Antes, os bons presentificavam as pulsões de vida e os maus a pulsão de morte. Com a noção de inveja primária, a pulsão de morte passa a incidir sobre o próprio objeto bom. E isso é o mais puro Lacan. Isso é Lacan. O desejo é invejoso. Se em Klein a busca é domesticar a inveja pelo desenvolvimento dos sentimentos de gratidão, em Lacan a busca é levar o sujeito a atravessar a fantasia que encobre o real com cenários em que um outro não castrado goza de um gozo infinito que não há. Retomando o curso do comentário sobre a importância da reviravolta dos anos 20 para a compreensão dos processos de simbolização, devemos acrescentar, ainda acompanhando Green, que foi necessário mais um passo para que esses processos entrassem em linha de consideração no interior da própria situação analítica. E esse passo foi que o papel do objeto nos processos de simbolização também recebesse a luz que lhe era devida. Essa luz, nos limites do conjunto de personagens que admiti no presente trabalho, foi trazida primeiramente por Klein, com a concepção de que o trabalho do ego, em sua função de prover o id com representações, só poderia ser levado a efeito em parceria com o objeto bom. Eu já falei muito sobre esse momento, que eu acho muito emocionante.
O papel do objeto nos processos de simbolização, em seguida Klein, foi trazido de modo mais concreto e qualitativo por Winnicott e Bion, com as funções de holding e de continência. Holding das pulsões de vida, continência das pulsões de morte. Avaliar as transformações das teorias sobre a pulsão de morte, em seguida a introdução do papel do meio ambiente nos processos de simbolização, seria o objeto de um trabalho dedicado apenas a esse tema. Tá? Eu acho que quem acredita na pulsão de morte, hoje acredita na pulsão de morte depois da consideração do meio ambiente. E depois da consideração do meio ambiente, a pulsão de morte, para continuar, ela teve que ser reelaborada ou também pode ser rejeitada, e é isso que eu quero discutir aqui, me focando mais sobre o Winnicott, e isso de uma maneira sintética. Tá? Eu vou dar alguns exemplos de algumas complexificações propostas ao trabalho do Winnicott, tá? E vou querer concluir para a gente poder começar a discutir. Hoje, no entanto, vamos deter em apenas alguns comentários sobre o Winnicott. O Winnicott, como se sabe, é o mais notável contraditor da pulsão de morte, a qual, para ele, é o correspondente, em psicanálise, à ideia de pecado original. Vamos gravar essa ideia de pecado original, porque o Grotstein vai retomar isso de uma maneira bem interessante. De seu ponto de vista, a pulsão de morte foi concebida por Freud e conservada por Klein devido à falta de atenção por eles dedicada ao fator das condições da dependência do sujeito em relação ao meio ambiente. Nessa medida, propõe uma compreensão dos componentes agressivos da subjetividade como um aspecto dos impulsos vitais, não derivado da raiva contra o objeto da pulsão de morte kleiniana, mas do caráter impiedoso do amor, do ruthless love, no início da vida, na indiferenciação entre eu e não eu. A agressividade, nessa medida, não visa o outro, mas o contato com as fontes vitais. Na sequência desse arrazoado, introduz um dos seus mais importantes conceitos, o do uso de objeto. O uso de objeto é a resposta de Winnicott à pulsão de morte. Assim, não se trata de agredir o objeto mal, se trata de usar o objeto. O uso do objeto é a resposta winnicottiana à pulsão de morte. Além das funções de holding, o outro materno também deve deixar-se usar pelo bebê, não se deixando destruir pelos aspectos agressivos de seu amor impiedoso. Ela não deve nem retaliar, nem se afastar, nem se deixar destruir. A agressividade deve ser enfrentada pelo outro cuidador, assim como pelo analista, nos termos da provisão ambiental. São imensas as consequências clínicas derivadas da concepção winnicottiana do uso do objeto. Eu acredito no uso do objeto também. Sou devoto tanto da pulsão de morte quanto do uso do objeto. São muito importantes. Não cabe aqui se aprofundar. A psicanálise mudou muito a partir de então. Para os limites do presente trabalho, no entanto, vão me deter em algumas observações de autores que, embora devedores do aporte winnicottiano, introduzem algumas complicações interessantes na avaliação da questão. Eu vou falar do Grotstein, vou falar do Green, vou falar do Roussillon e da Jan Abram. E vou terminar só com a exposição deles, e não vou comentar, mas eu quero dizer assim, que em todos esses momentos, alguma coisa da pulsão de morte foi chamada para pensar a questão do uso de objeto, para temperar a questão do uso do objeto. É isso que eu quero dizer, e eu vou descrever essas 4 intervenções e vou encerrar com a descrição delas sem mais comentários. James Grotstein, por exemplo, divide o panorama contemporâneo da psicanálise em 2 conjuntos maiores, o do pecado original e o da inocência original. De um lado, os psicanalistas que acreditam que o desenvolvimento do sujeito acontece a partir do pecado original do desejo. Do desejo da pulsão de morte, eu acrescentaria. Esse conjunto inclui Freud e Klein e outros. De outro lado, aqueles que, como Winnicott, acreditam na inocência original do sujeito. Winnicott, Ferber, Sullivan e outros. Ele mesmo se posiciona como tendo um pé em cada uma dessas crenças. E ele acha que o Bion também. Eu acho que o Bion fica mais no do pecado original, mas ele acha que fica com o pé nas 2 crenças. De outro lado, aqueles que, como Winnicott, acreditam na inocência original do sujeito. Ele mesmo se posiciona como tendo um pé em cada uma dessas crenças. Adianta que, na maior parte das vezes, a interpretação empática com o sofrimento do sujeito, privilegiada pelos autores que creem na inocência do sujeito, é a mais recomendada. Ele revela
Essa interpretação, revela que o analista compreendeu a aflição do desamparo e que, desse modo, entende que o sujeito foi obrigado a tomar as medidas defensivas que tomou. No entanto, observa, em muitas ocasiões, isso não deve ser feito de modo algum, pois o analista deve estar atento se sua interpretação empática do desamparo não está sendo oferecida para o inimigo, ou seja, para a parte da personalidade que mantém o sujeito inocente em cativeiro. Acho muito interessante essa. Nessa mesma linha de raciocínio, mas de modo particularmente ácido, né? Green, em sua mal-criada conferência em homenagem a Winnicott, em Londres, ele foi fazer a conferência memorial de Winnicott com o trabalho Playing and Reflection, e ele desanca o Winnicott. Né? Assim, os ingleses eles não sabiam nem o que dizer depois da conferência. Né? Isso é o Dr. Green que sempre nos surpreende, né? Mas nos faz pensar. Né? É bem impressionante esse texto. Playing and Reflection na obra de Green, né? Na obra de Winnicott, que é o título disso. Green afirma acreditar que Winnicott estava errado em confundir a agressividade do amor impiedoso com o que é pura e simples destruição, descartando, por essa via, a consideração da pulsão de morte do corpo de seu pensamento clínico. Prossegue dizendo que não julga suficiente encarnar a mãe boa no tratamento do paciente, que não basta apenas sair do consultório quando a paciente atua sua destrutividade, quebrando toda a sua mobília. Ele aqui deve estar se referindo ao tratamento da Margaret Little com o Winnicott. Né? E conclui, deixem-me dizer que eu penso que é melhor saber contra qual inimigo se está lutando do que procurar salvá-lo, mostrando-lhe que você não foi destruído, ou que a mãe boa ainda está presente. Bom, então essa é a situação de Green. Em outra linha de raciocínio, de pessoas mais próximas e mais amigáveis, muito mais próximas a Winnicott, né? Eu vou destacar o Roussillon e, finalmente, a Diane Abrams. Eu não conheço ninguém mais winnicottiano do que a Diane Abrams. Né? E, no entanto, ela traz alguns aportes que eu acho que aproximam o Winnicott de uma certa ideia de fixação nos objetos maus kleinianos. Em outra linha de raciocínio, é interessante observar alguns desdobramentos que autores mais próximos ao Winnicott propõem da noção do uso de objetos. Penso em Roussillon e Abrams. Acredito que algumas das elaborações por ele sugeridas no sentido de estender as implicações do uso do objeto não deixam de trazer para esse campo conceitual noções bem próximas das que a crença na pulsão de morte pode vir a sugerir. Roussillon, para valorizar a função do uso do objeto no momento da saída da onipotência primária para a integração do self, momento em que o sujeito realiza sua relação de dependência através da diferenciação entre eu e não eu, adianta a hipótese de que essa saída não se faz pela desilusão progressiva das frustrações que a mãe suficientemente boa deixa o bebê, no seu ritmo, experimentar. Nesse ponto, introduz a noção de onipotência negativa, a qual, ao contrário da experiência de onipotência positiva, em que o bebê tem a ilusão de ser o criador do seio, designa a experiência da ilusão do bebê de estar na origem de tudo o que é mal. Bom, isso é uma pulsão de morte. A função materna do uso do objeto que não se deixa destruir, desilude o bebê de sua experiência de onipotência negativa e lhe permite, pela sobrevivência aos ataques destrutivos do amor impiedoso, o acesso ao objeto como diferente do eu. Não posso deixar de enxergar, nessa hipótese da onipotência negativa, a entrada da pulsão de morte pela porta dos fundos da noção de uso do objeto construída para rejeitá-lo. Diane Abrams, por sua vez, propõe uma extensão da teoria do uso do objeto, trazendo a ideia da internalização pelo bebê da mãe que sobrevive e também da mãe que não sobrevive aos ataques agressivos do amor impiedoso. Esses são os objetos sobreviventes e os objetos não sobreviventes. Ela nomeia os objetos sobreviventes e objetos não sobreviventes, os objetos moribundos. Admite a proximidade desses conceitos com os de objeto bom e objeto mau de Melanie Klein. Procura distanciá-los das concepções kleinianas da pulsão de vida e morte, enfatizando a efetividade concreta do vivido das relações com o objeto primário, em detrimento das projeções das pulsões inatas de vida e morte. Mas, mesmo assim, a ideia de um objeto moribundo no mundo interno convida o analista a ter de pensar em estratégias diferentes das de apenas não se deixar destruir pela agressividade do analisando, pois no mundo interno do sujeito passam a coexistir partes inocentes e partes não tão inocentes assim,
partes inimigas que se trata de enfrentar e não apenas de sobreviver. E Ana Abram parece, nessa passagem, pensar com Winnicott, mas não sem algum tempero de pulsão de morte. Bom, era isso. Obrigado. Obrigado, Otávio. Passamos a palavra para Luiz Cláudio Figueiredo. É um enorme prazer para mim estar aqui com a Cláudia e o Otávio, dois grandes amigos. E quando eu ingressei no Círculo, a minha ideia era exatamente poder estar com eles ou com outros amigos também em situações dessa. E eu vou falar alguma coisa que vai já, de uma certa maneira, introduzir um elemento de discussão. Eu não vou fazer, como a Cláudia, uma reconstituição do pensamento de um autor, e também não vou fazer, como o Otávio, uma coisa mais complexa, bem mais complexa, que é a reconstituição de uma problemática que envolve muitos autores e que envolve muitos autores muito diferentes, que ele domina muito bem, ele conhece muito bem. Então, é uma trajetória extraordinária que ele nos pôde apresentar a partir da sua experiência pessoal, das suas leituras, mas também do pensamento de todos esses autores importantes. Eu tomei essa oportunidade realmente ao pé da letra. Eu vou falar de uma posição pessoal. Não vou entrar na discussão de autores, não vou mencionar praticamente ninguém. Não porque não acredite, não os estude, mas porque eu entendi que essa provocação, quem acredita em pulsão de morte, me obrigava a realmente falar a partir da crença, de por que acreditar e de por que não acreditar. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: eu acredito. Eu acredito, ou melhor, eu me sinto confortável na clínica com a ideia de um funcionamento psíquico além do princípio de prazer. Porque o subtítulo desse nosso encontro é 100 anos de investigação psicanalítica. Bom, e há 100 anos o Freud publicava o Além do Princípio de Prazer. Dentro dessa obra aparece também o conceito de pulsão de morte, mas aparecem muitas outras coisas extremamente importantes que podem, inclusive, ser consideradas, mesmo por quem não acredite tanto assim na pulsão de morte. Mas eu vou dizer, eu acredito ou me sinto confortável na clínica com a ideia de um funcionamento psíquico além do princípio de prazer. E, ao mesmo tempo, eu já não me sinto assim tão confortável com a ideia de uma pulsão de morte, ou pulsões de morte. E eu preciso fazer uma pequena digressão. A noção de conforto relacionado às teorias na psicanálise e aos usos que nós podemos fazer dessas teorias. Do meu ponto de vista, a verdade, se é que existem verdades na psicanálise, estão em outro lugar, e não em suas teorias, e menos ainda nas suas teorias metapsicológicas. Elas são importantes, elas podem nos ajudar, embora também possam nos atrapalhar demais no nosso trabalho prático da nossa clínica. Mas, enfim, eu acho que para que elas nos ajudem, elas precisam ser confortáveis para nós. Antes de nós começarmos a nossa conversa, eu ouvia dois colegas e um deles falava que não se sente nada confortável com a ideia de pulsão de morte. Independente das razões alegadas, a hora de a gente não sente conforto, é melhor não usar e continuar praticando sem aquele conceito, sem aquela teoria, e fazer o nosso trabalho, que pode perfeitamente ser feito independente de crenças dessa natureza. Eu, por exemplo, acho que várias coisas que costumam, e justificadamente costumam, estar ligadas ao conceito de pulsão de morte, poderiam perfeitamente também ser entendidas, interpretadas e manejadas na clínica sem esse conceito de pulsão de morte. Na verdade, por exemplo, a compulsão à repetição. A compulsão à repetição
ela pode ser interpretada, e eu acho que ela pode aparecer efetivamente nos psiquismos, segundo o princípio de prazer e desprazer, que é como começa a aparecer em 1914, recordar, repetir, elaborar, e vai aparecer de maneira ainda mais intensa além de 1920, tanto em Freud como em outros autores que leram o Além do Princípio de Prazer. Então, nós podemos perfeitamente lidar com a compulsão-repetição, diferenciando aquilo que se deve ao princípio de prazer-desprazer e aquilo que está além do princípio de prazer e desprazer. A destrutividade, nós vimos tanto na fala da Cláudia quanto na fala do Otávio, tanto a destrutividade quanto a autodestrutividade também pode ser enfocada segundo o princípio de prazer e desprazer, como também, de maneira ainda mais intensa, no além do princípio de prazer, na problemática dos desligamentos ou da desobjetalização, conforme nós vimos no Green. Do mesmo modo, a reação terapêutica negativa, aliás, as resistências em geral, todo esse trabalho do negativo, conforme nos apresentou a Cláudia, falando do Green, eu acho que toda essa problemática das resistências, e em particular da reação terapêutica negativa, também pode ser trabalhada segundo o princípio de prazer e desprazer e além do princípio de prazer. E existem textos importantíssimos, por exemplo, o texto da Joan Rivière faz um uso maravilhoso da pulsão de morte ou do além do princípio de prazer para falar da reação terapêutica negativa. Mas é um texto também muito interessante, menos famoso, talvez menos interessante do que o outro, mas também interessante, que é o da Karen Horney, onde a reação terapêutica negativa é trabalhada sem levar em conta a pulsão de morte ou o além do princípio de prazer. A problemática do superego, ou do supereu, inclusive o supereu severo e o supereu arcaico kleiniano, novamente pode ser pensado segundo o princípio de prazer e desprazer e além do princípio de prazer. E, finalmente, toda a problemática das regressões. Também nós podemos pensar a regressão por uma via freudiana como regressão ao inanimado, regressão à morte, regressão ao inerte, como podemos pensar numa viagem mais ferenziana como regressão ao berço da vida, que é o que o Ferenczi desenvolve naquele texto incrível, biopsicológico, não é metabiopsicológico, que é o Thalassa. Então, nós podemos também pensar as regressões segundo o princípio de prazer, ou um princípio de repouso, mas de retorno às fontes da vida, como para além do princípio de prazer, levando eventualmente a regressão ao inerte. Ou seja, a mim me parece que quando eu trabalho na clínica, pensando que existe um funcionamento psíquico que ocorre segundo o princípio de prazer, mas existe também um funcionamento psíquico que ocorre para além do princípio de prazer, eu me torno mais apto a fazer um diagnóstico diferencial que me ajuda muito no acompanhamento clínico dos pacientes, identificando aquilo que realmente pode funcionar de acordo com um princípio ou que necessariamente me leva para além desse princípio, que é o além do princípio de prazer. Então, eu me sinto confortável, eu me sinto ajudado por essa diferenciação, que é sugerida pelo Freud como uma especulação no livro de 1920 e que vai se tornando, para ele mesmo, e principalmente para outros autores, vai se tornando muito mais do que uma especulação nos anos seguintes,
e vai entrando, digamos, mais claramente na clínica, no pensamento clínico, como nós sabemos, muitos autores que foram, inclusive, citados aqui, tanto pela Cláudia quanto uma boa parte dos autores citados pelo Otávio. Então, se por um lado eu acho que essa diferenciação me é confortável porque me ajuda a ver aquilo onde o prazer e o desprazer produzem efeitos psíquicos, e, ao mesmo tempo, consigo identificar tanto pacientes como momentos do trabalho clínico em que eu preciso ir além do princípio de prazer e ver que o que está em jogo ali é vida e morte, é ruptura e ligação, é constituição ou dissolução de uma constituição psíquica. Pois bem, isso daí me torna, digamos, adepto dessa diferenciação e por isso eu me sinto confortável com essa proposta. Já a ideia de pulsão de morte, que aparece no texto de 20, mas não é a única, eu acho que ela já me produz um certo desconforto. Eu compreendo perfeitamente as razões do nome, e embora, como eu disse, é possível, por exemplo, pensar a regressão não para o inerte, não para a morte, não para o inanimado, mas uma regressão para o repouso, a regressão para um estado de uma relativa bem-aventurança, mas para as origens da vida, uma espécie de berço, né? De onde as coisas podem vir ou ser reconstituídas. Mas o que me incomoda, apesar de eu entender a razão do nome, são os riscos que nos advêm com a crença na pulsão de morte. Em primeiro lugar, eu receio que muitas vezes a noção de pulsão de morte ela nos apareça como uma solução verbalista, ou seja, dessas coisas que de fato não explicam nada, apenas nos deixam com a sensação de que alguma coisa foi explicada. Eu sempre me lembro daquela peça, com todas as peças do Molière, muito engraçada, que é o Doente Imaginário, onde uma conversa com o médico, né, um hipocondríaco conversando com o médico, e ali aparece a ideia de que o ópio faz dormir por conta de suas virtudes dormitivas. Isso daí é o paradigma, digamos, de uma falsa explicação, de uma explicação verbalista. A mim me parece que, claro, nós sabemos que nós todos vamos morrer, de que existem processos mortíferos, destrutivos, autodestrutivos, regressivos, enfim, resistenciais, a reação terapêutica aparece. Ou seja, nós sabemos de tudo isso. Mas simplesmente atribuir tudo isso à pulsão de morte pode, afinal de contas, fechar a conversa, interromper o pensamento. E ao invés de nós investigarmos, por exemplo, aonde é que estão realmente os impasses, as dificuldades, os entraves, inclusive as resistências do próprio analista, nós recorremos a essa solução verbalista, as virtudes dormitivas do ópio, não é? Como no Doente Imaginário. E com isso, a ideia da pulsão de morte ela pode funcionar para encobrir os nossos fracassos clínicos. Então, atribuirmos à pulsão de morte determinados maus sucessos do nosso trabalho não nos ajuda em nada, nem aos nossos analisandos, e realmente parece que vem aí um falso conforto, que é o conforto da solução verbalista. E, finalmente, nós temos, então, os encobrimentos, o uso da ideia da pulsão de morte para encobrir as próprias resistências do analista, as suas inabilidades, as suas dificuldades de fazer contato com a sua vida e com a vida emocional dos seus pacientes. E, nessa medida, eu fico de pé atrás com a ideia de pulsão de morte. Bom, aonde é que eu poderia chegar com isso? Seria a ideia de que
Sim, nós temos um além do princípio do prazer e desprazer, e que esse além do princípio de prazer e desprazer pode, eventualmente, produzir efeitos mortíferos, regressivos, existenciais, tudo aquilo que nós já vimos, sem que a gente precise, digamos assim, confiar de maneira intensa, absoluta, cega, na existência de uma pulsão de morte. Por quê? Porque boa parte das questões que fazem com que o princípio prazer e desprazer, digamos, interrompa a sua vigência, o seu império, e dê lugar ao seu além, tem a ver com aquilo que já foi apontado, aliás, desde a fala da Cláudia, mas voltou também na fala do Otávio, que é a problemática do objeto, da relação entre as pulsões e os objetos. Nós temos, então, que levar em conta, pelo menos mesmo acreditando ou fazendo uso da ideia da pulsão de morte, nós precisamos levar em conta a problemática do ambiente e dos objetos, ou seja, o além do princípio de prazer, diretamente ligado à problemática do traumático, das relações adversas com o ambiente e com os objetos. Ou seja, as nossas experiências tem algumas experiências nossas cuja dimensão traumática produzem efeitos que praticamente, se não ocupam completamente o lugar que seria o da crença na pulsão de morte, do meu ponto de vista, a crença na pulsão de morte, ainda que ela se mantenha, ela precisaria necessariamente estar associada à problemática do traumático. Sejam os traumas por excesso pulsional, onde, é lógico, existem falhas do objeto a serem consideradas, mas não necessariamente falhas, objetos muito falhos, simplesmente objetos que não dão conta, às vezes, de excessos pulsionais que não têm a ver com o ambiente, têm a ver com com o intrapsíquico mesmo, mas principalmente os traumas por quebra de confiança no ambiente, nos objetos primários, onde, de fato, o excesso pulsional acontece, mas antes dele existe essa quebra de confiança e essa impossibilidade do objeto cumprir as suas funções de ligação, de continência, de transformação, de constituição de uma mente capaz de processar, de elaborar, de transformar esses movimentos pulsionais e as fantasias inconscientes a eles associadas. Então, aí nós vamos ver a possibilidade da pulsão de morte aparecer, ou algo que se pode chamar de pulsão de morte aparecer, sem que a gente precise, digamos, acreditar, fazer uma aposta. O Otávio falou que ia acreditar em Deus. Uma vez conversando comigo e com o Paulo Sérgio, ele falava que é diferente de acreditar em Deus, acreditar no Papai Noel e acreditar no coelhinho da Páscoa, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, é melhor que a gente possa acreditar na pulsão de morte dessa maneira, digamos, um pouco reduzida e até jocosa, que fica entre o Papai Noel e o coelhinho da Páscoa, mas sempre ligada, sempre integrada a um pensamento das relações das pulsões com os objetos e, principalmente, das relações adversas com os objetos. Então, a problemática do traumático, e talvez com isso, Otávio, eu não sei se você concordaria, mas tanto a posição do Winnicott, que não aposta, não acredita na pulsão de morte, como, então, esses winnicottianos, como a Iá Abraham e também o Roussillon, possa ficar mais compreensível. Ou seja, o Roussillon não chega a falar em pulsão de morte, efetivamente, embora não seja a tônica dele, mas, na verdade, a grande problemática dele é o traumático, são as relações adversas, não é, do sujeito com o seu ambiente e com os seus objetos. Então, neste contexto, eu acho que a fala sobre a pulsão de morte ela pode entrar sem que a gente
crie, digamos, em torno da pulsão de morte, uma crença forte, uma crença fundamental. Não é, Fê? Entra na nossa metapsicologia, pode se tornar confortável para nós, sem que a gente fique obrigado a defender essa crença no plano metapsicológico. Se é que faz sentido defender alguma crença no plano metapsicológico? Eu sempre acho que não. Mas aí eu veria com a seguinte questão: o que se perde com uma certa descrença na pulsão de morte? Primeira coisa que a gente perde com uma certa descrença na pulsão de morte, ou colocando, digamos, como uma crença secundária associada a outra, podendo, digamos, operar e nos ajudar, mas num contexto, por exemplo, em que relações com o objeto e a problemática do traumático aparecem, a primeira coisa que a gente perde é a própria ideia do dualismo pulsional, que era para o Freud extremamente importante. A gente sabe que ele tinha ficado muito chateado, porque a partir da introdução ao narcisismo parecia que poderia vir a se desfazer algum dualismo pulsional, e a gente sabe que a psicanálise não subsiste sem algum dualismo, não apenas dualismo pulsional, mas, enfim, situações de conflito, de confronto, de impasses. Então, perder o dualismo pulsional e suas derivações seria talvez uma decorrência desagradável, já que nós estamos falando em crença, em conforto. Eu agora vou falar, seria desagradável desacreditar da pulsão de morte e, com isso, a gente perder também o suporte de uma crença, de uma aposta no dualismo pulsional e em suas derivações. E, do meu ponto de vista, afinal de contas, para que serve, para que nos serve o dualismo pulsional e os conflitos entre pulsões? A gente sabe que para o Freud, antes, era o conflito entre pulsões sexuais e pulsões do eu. Quando ele descobre que pelo menos uma parte das pulsões que vão investir o eu são também sexuais, né? Que é o que ele propõe na introdução ao narcisismo, ele fica um pouco desarvorado, porque ele vê que começa a se dissolver o dualismo pulsional e ele reconstitui o dualismo pulsional no além do princípio de prazer. O além do princípio de prazer, em primeiro lugar, é mostrar que existe um funcionamento psíquico além do princípio de prazer. Mas, dentro desse contexto, vai se reconstituir também o dualismo pulsional, com essa aposta que o Freud faz, especulativa ainda, na tal da pulsão de morte. Mas para que nos serve, voltando, então, a ideia do dualismo pulsional e dos conflitos entre pulsões? Do meu ponto de vista, que é um ponto de vista bastante kleiniano, é porque isso nos garante a ideia de que as nossas relações com o mundo, com todos os objetos e com o ambiente, essas relações estão marcadas pela ambivalência. É uma ambivalência de base, é uma ambivalência metapsicológica, não é ainda uma ambivalência que possa ser experimentada. No início, a Melanie Klein até acreditava nisso, mas ela rapidamente começa a pensar que não, que no começo é possível enfrentar essa ambivalência através de cisões, criando, por exemplo, as defesas, essas defesas básicas que estão na base da constituição psíquica, que seria a posição esquizoparanoide. Então, a posição esquizoparanoide seria um modo básico para lidar com a ambivalência, com o caos da ambivalência de base, que faz com que o mundo fique muito confuso, muito caótico, impossível de ser pensado, de ser vivido, de ser sentido de uma maneira minimamente operativa. Então, nós temos uma ambivalência de base que está sendo garantida pela ideia de um dualismo pulsional, né? Que vai, então, exigir cisões que vai produzir conflitos, eventualmente vai produzir todos os outros mecanismos, ou vai exigir acionar todos os outros mecanismos de defesa, como a repressão. E isso tudo é fundamental para que a gente entenda a constituição psíquica e também os adoecimentos. Ou seja,
as nossas ideias sobre como o psiquismo se constitui e sobre os adoecimentos, sobre o campo psicopatológico, ficariam bastante debilitadas, ou quase que impedidas, se a gente acabasse abrindo mão dessa ambivalência de base. Nós também precisaríamos levar em conta a outra perda, que é não conseguir mais entender quadros clínicos onde processos, por exemplo, de defusão pulsional estão operando, onde pulsões antagônicas concentram-se em determinados objetos ou em certas regiões do psiquismo e produzem figuras absolutamente ou aterrorizantes ou salvíficas, mas, enfim, tem toda uma problemática da mente primordial que ficaria muito difícil de ser pensada. Ela nunca vai poder ser mais do que pensada, porque a gente não vai ter acesso direto a ela. Certamente será importante pensar a mente primordial e seus momentos primordiais de constituição e para a nossa prática clínica, mesmo que a gente esteja lidando com sujeitos mais ou menos mais adultos, digamos assim. Então, o campo da psicopatologia ficaria também muito prejudicado se nós tivéssemos que abrir mão do dualismo pulsional. Então, nessa medida, eu me poria na seguinte posição. A pulsão de morte, do meu ponto de vista, é uma ideia, para mim, pouco confortável e mesmo perigosa por parecer confortável demais. As soluções verbalistas, elas sempre me parecem confortáveis demais, e aí reside o perigo. Mas, apesar de perigosa por confortável demais, mas de fato, no meu ver, pouco confortável, será que ainda assim ela é necessária? Será que é preciso que eu aposte, digamos assim, numa construção que não me deixa absolutamente à vontade, mas que se torna necessário para pensar uma série de coisas com as quais eu sou defrontado no meu trabalho clínico? Porque eu acho que é aí que a gente tem que pensar. Eu acho que o título dessa nossa mesa é Quem acredita porque acha necessário essa crença, ou algum grau de crença, ou alguma qualidade de crença na pulsão de morte, porque a clínica assim o pede, o intima a essa crença. Por outro lado, fica uma pergunta que eu deixaria para a nossa conversa de agora, que é, será que não teria uma outra via? Uma via verdadeiramente mais confortável para falar dessa ambivalência de base e dos processos de cisão e de difusão pulsional? Porque isso sim precisa ser pensado e precisa ser enfrentado. Todas as sutilezas metapsicológicas, do meu ponto de vista, são sutilezas metapsicológicas. Não detêm nenhum valor de verdade e não tem nenhuma eficácia, do meu ponto de vista, nenhum interesse, se não puderem mostrar o seu serviço no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa escuta, nas nossas interpretações e manejos. Mas a essa pergunta, se há uma outra via para manter a ambivalência de base sem precisar sustentar a crença na pulsão de morte, eu reconheço, para essa pergunta não tenho resposta. Eu não sei. E com isso eu termino a minha rápida fala hoje. Eu agradeço aos palestrantes, né, e a todos os participantes. Tivemos uma manhã muito agradável, apesar dos temas debatidos serem extremamente complexos, né, e suscitam muitas controvérsias e questões, mas nós vamos ficando, então, hoje por aqui. E se Cláudia, Otávio ou Luiz Cláudio quiserem dizer uma última palavra aos nossos participantes, vocês estão com a palavra aberta. A qualidade da fala de Luiz Cláudio e Cláudia, né?
Estamos entre Cláudios e Cláudias, né? Muito bom. Obrigado, foi ótimo. Prazer estar aqui. Para mim também foi muito bom. Agradeço a todos, a vocês dois e principalmente ao público não pagante, porque o espetáculo era gratuito hoje, mas muito bom. Era uma coisa dessa que a gente espera de uma sociedade de psicanálise. Eu também estou muito contente. Foi ótimo estar aqui, foi ótimo escrever esse trabalho, me deu muito trabalho, inclusive. É um tema de que eu gosto muito, que eu acho extremamente, extremamente atual. Eu ia fazer um comentário no final, que eu tive tempo, de 2 publicações do Green, uma de 2007, que é sobre pulsão de morte em Freud exclusivamente, e outra de 2010, onde ele... São 2 trabalhos que eu acho que não existem em português. Esse último, de 2010, chama-se Ilusões e Desilusões do Trabalho Psicanalítico. Onde, num artigo, num texto sobre as apresentações do narcisismo fora dos dados clínicos, é imperdível, porque eu acho que ela descreve, mas assim, de uma maneira muito pungente o que a gente está vivendo. Então, para quem puder ter acesso a essa publicação e a esse capítulo especificamente, eu recomendo intensamente. É duro, é necessário e ajuda a gente a entender. Então, muito obrigada a vocês pela presença. Super obrigada, Otávio e Luiz Cláudio, por essa troca de ideias, que já me deu várias, assim, ideias para várias coisas que a gente pode ou fazer junto ou separado, mas, enfim, questões que precisam ser melhor trabalhadas. Bom, obrigada a todos e aqui encerramos a nossa manhã.